Bom dia, turma 802, como vocês estão? Estou aqui, professora Estela, com mais uma apresentação de ciência e espero que vocês estejam aumentando a expectativa de retorno, que a esperança possa crescer em nossos corações e que em breve possamos estar juntos novamente. Vamos lá, vamos falar hoje sobre o sistema circulatório, né? Nós vamos fazer um pequeno resumo do que já foi falado numa aula anterior, numa apresentação anterior. O resumo das principais funções desse sistema. Primeiro, transporte de gases resultantes da respiração e necessários para a respiração celular. Segundo, o transporte de nutrientes e substâncias resultantes do metabolismo. E terceiro, o transporte de elementos do sistema imunitário. Vamos lembrar, tá? Na respiração, você faz a troca gasosa, né? No pulmão, entre o coração. E isso leva o gás carbônico para o pulmão, para ser liberado, e transporta o oxigênio para o coração, para ser transportado para todo o organismo, todas as células. Transportar os nutrientes, né, e as substâncias metabólicas. Esse oxigênio é distribuído pelo sangue, através do sangue para todas as células. E também os nutrientes, quando passa pelo intestino, pelos vasos do intestino, pelos vasos sanguíneos, ele absorve os nutrientes do alimento que foi depositado ali, foi absorvido pela vilosidade, né, do intestino e transporta todos esses nutrientes por todo o corpo. E o sistema imunitário, né, que é a imunidade. Através dos leucócitos que estão presentes na corrente sanguínea, todo o teu corpo é protegido através do sistema imunitário. Os componentes do sistema circulatório é composto pelo coração, pelas artérias, pelas veias, vasos capilares e o sangue, que é o tecido líquido, né? Temos aí o desenho do coração, temos ao lado os vasos, né? A artéria de grosso calibre, a veia de um calibre menor e os capilares que são microvasos distribuídos pelos tecidos. E ao lado nós temos um tubo de ensaio com o plasma sanguíneo, no meio os glóbulos brancos, que são as plaquetas, e embaixo as hemácias, que são os elementos figurados, como estudamos na apresentação anterior. Vamos entrar agora falando sobre o coração em si, tá? O coração é uma bomba que mantém o sangue em circulação. O coração ele é capaz de contrair e também de relaxar, sendo chamada a contração de sístole e o relaxamento de diastole. Quando ele contrai, bombeia sangue e quando relaxa, enche de sangue. Esse ciclo se repete cerca de 72 vezes por minuto no adulto e em repouso, e de 90 a 120 vezes nas crianças. O ritmo cardíaco pode ser aumentado ou diminuído. No primeiro caso, seria a taquicardia, e no segundo, a braquicardia. Então, vamos lá, os batimentos cardíacos, eles refletem. E o primeiro batimento, que é o mais intenso, é a sístole. E o relaxamento, que é bem menos intenso, é a diastole. No ser humano em repouso, ele calmo, ele bate esses batimentos cardíacos cerca de 72 vezes por minuto, tá? É muita coisa. Na criança, para quem já teve oportunidade de ouvir batimentos cardíacos fetais, quando o feto ainda está na barriga, parece uma cavalaria de tão acelerado que é, né? Então, olha só, do bebê, do feto, é mais acelerado ainda do que a criança depois de nascida. Porque da criança é de 90 a 120 vezes, isso nós estamos falando por minuto, ok? Os batimentos cardíacos refletem-se nas artérias. Suas contrações e seus relaxamentos resultam em pulsações que podem ser contadas. Se você colocar os seus dedos na parte inferior do seu pulso, na lateral, você vai sentir os batimentos cardíacos. São esses batimentos que nós falamos acima que refletem nas artérias e você consegue sentir. Se você colocar também no pescoço, você vai sentir na virilha,
é onde tem os pontos mais intensos dos batimentos, do reflexo dos batimentos cardíacos. Aqui nós fizemos um esquema do ciclo cardíaco, tá? Primeiro tem ali embaixo a diástole geral. Como acontece isso? O relaxamento geral do coração e fecho das válvulas semilunares. Nós falamos sobre as válvulas, né, que são as válvulas na apresentação anterior. O sangue, ele entra nas aurículas, depois na abertura das válvulas bicúspide e tricúspides, passagem passiva do sangue para o ventrículo, leva uma duração de 4 segundos, tá? Depois, aqui ao lado de novo, à sua direita, na tela, o sistema ventricular. Acontece a contração dos ventrículos, ele fecha das válvulas biscúspide e tricúspide, o aumento da pressão nos ventrículos leva à abertura das válvulas semilunares e o sangue sai para a artéria. Isso leva 3 segundos, é tudo muito rápido. E lá em cima, a contração das aurículas, passagem ativa do sangue para os ventrículos e a duração de 1 segundo, né? Como na apresentação anterior, no adulto, isso acontece 72 vezes por minuto. Todo esse processo que nós falamos aí, desse ciclo cardíaco, em cada minuto ele faz isso 72 vezes. É bem bacana e é bastante coisa, né? Voltei, perdão. Vamos lá, próxima apresentação. Aí eu coloquei uma imagem bonita do coração na parte interna, para você ver que existe 2 átrios e 2 ventrículos. O átrio direito e o átrio esquerdo, o ventrículo direito e o ventrículo esquerdo, né? O sangue, ele entra pelos vasos sanguíneos, que estão em rosa, e eles saem pelas artérias superiores, que é esse azul maior, tá ok? Mas tem alguns casos também que acontece uma mudança nisso tudo, que nós vamos falar mais à frente. Mas o que eu quero que vocês foquem bem nesse desenho é em relação aos 2 átrios e aos 2 ventrículos. E logo acima nós temos a maior artéria do corpo humano, tem o maior calibre, que é a aorta. Para você ver, a aorta é por onde o sangue é totalmente retirado do coração e é jogado para todo o corpo. Nesses processos abaixo, é toda a passagem do sangue de entrada e saída dentro do coração. Pela passagem para o ventrículo, até do átrio, é a passagem interna. Na aorta é onde o coração bombeia todo o sangue oxigenado para fora do coração para ser distribuído por todo o corpo. Pressão arterial é a força com a qual o coração bombeia o sangue através dos vasos e determinado volume do sangue que sai do coração e a resistência que ele encontra pode circular no corpo. Ela pode ser modificada. Vamos lá. A pressão arterial é a força que o coração bombeia esse sangue e vai através dos vasos das artérias. Essa pressão arterial, ela pode ser modificada. E nós colocamos aqui 3 coisas que podem modificar a pressão sanguínea. É claro que existem mais coisas, tá? Mas eu coloquei principalmente essas 3. Primeira, pela viscosidade, que é a espessura do sangue. Da frequência cardíaca, que são os batimentos, o ritmo cardíaco por minuto. Me perdoe, eu digitei errado aqui ali, tá? Botei minto, é minuto, me perdoe. E o terceiro, da elasticidade dos vasos. Lembra que eu falei que a artéria tem um calibre bem extenso, bem espesso? Então, dependendo dessa elasticidade do calibre, vai refletir uma pressão maior, normal ou baixa. Em uma pessoa em repouso e sentada, a pressão arterial medida nas artérias do braço é de 120 por 80 milímetros por mercúrio, tá? A gente pode falar 120 por 80 ou podemos falar 12 por 8, tá? E essa é a pressão, seria a pressão normal da pessoa em repouso, uma pessoa sentada. O primeiro valor corresponde à pressão máxima, ou da sístole, que é o primeiro batido.
E o segundo valor, a pressão mínima, ou diastole ventricular, que é aquele mais lentinho, mais fraco, que é o segundo batimento. Aí nós temos a imagem do esfigmomanômetro, tá? Que é o famoso aparelho de medir pressão. Aprendam esse nome, eu vou cobrar vocês. Nós temos vários modelos hoje em dia, mais moderno. Essa primeira imagem é o esfigmomanômetro mais antigo, né? Onde temos a pera, que nós temos que inflar essa pera manualmente para inflar a bolsa em volta do braço da pessoa. Na segunda figura, já é um esfigmomanômetro mais moderno, que é digital. Ele infla sozinho e ele vai sozinho, não precisa usar o estetoscópio, mas são dois aparelhos que fazem a mesma coisa, tá? Medir a pressão arterial. Nós vamos falar agora sobre a pequena e a grande circulação, né? A pequena circulação, ou circulação pulmonar, consiste no caminho que o sangue percorre do coração aos pulmões e dos pulmões ao coração, tá? É uma pequena, por isso tem o nome de pequena circulação, que toda a circulação de sangue, ela envolve totalmente coração, pulmão, pulmão, coração, tá? Aí nós temos a imagem aí, na imagem em azul, ela é o sangue arterial, e a imagem vermelha é o sangue venoso. Então essa aí é toda a passagem que o sangue faz dentro do corpo da pessoa. Só que nessa imagem central não é a pequena circulação, essa é a grande circulação, porque ele sai do coração e percorre todo o corpo da pessoa e volta para o coração novamente, tá? Assim, o sangue venoso é bombeado do ventrículo direito para a artéria pulmonar, que se ramifica de maneira que uma segue para o pulmão direito e outra para o pulmão esquerdo. Já nos pulmões, o sangue presente nos capilares dos alvéolos libera o gás carbônico e absorve o gás oxigênio. Por fim, o sangue arterial, que é oxigenado, é levado dos pulmões ao coração, através das veias pulmonares, que se conectam ao átrio direito. Então vamos lá. A pequena circulação é isso que está escrito para vocês. Todo o processo, tá? A figura central é da grande circulação, que se concentra em todo o nosso corpo. Grande circulação, ou circulação sistêmica, é o caminho do sangue que sai do coração até as demais células do corpo e vice-versa. No coração, o sangue arterial, vindo dos pulmões, é bombeado do átrio esquerdo para o ventrículo esquerdo. Do ventrículo passa para a artéria, a aorta, que é responsável por transportar esse sangue para os diversos tecidos do corpo. Assim, quando esse sangue oxigenado chega aos tecidos, os vasos capilares, que são os microvasos, refazem as trocas dos gases, absorvem o oxigênio e liberam o gás carbônico, tornando o sangue venoso. Por fim, o sangue venoso faz o caminho de volta ao coração e chega ao átrio direito, pelas veias cavas superiores e inferiores, completando o sistema circulatório. Vamos lá, medidas que contribuem para um bom funcionamento do sistema cardiovascular, tá? Essas observações você não tem no seu livro. Isso aqui é só uma extensão que a professora Estela quis colocar para você, tá? Primeira coisa, não fumar. Terceira coisa, ter uma alimentação saudável, reduzindo o consumo de açúcares e gorduras. Gente, essa gordura, ela obstrui, ela se acumula toda nas artérias e obstrui a passagem do sangue. E isso é terrível para o sistema cardiovascular. Praticar exercícios físicos, realizar exames periódicos de saúde, sobretudo a partir de uma idade mais avançada. Atividades para vocês. Livro, tá? Página 104 e 105. Nós temos atividades do rever e aplicar, tá? Respostas no caderno. Leiam, pesquisem, façam perguntas lá no Classroom comigo, no seu horário de aula. E até a próxima aula. Beijos, queridos!